telefone toca. É um número desconhecido. Do outro lado, uma voz simpática se apresenta como representante do seu banco ou da operadora do seu cartão de crédito. Diz que precisa confirmar alguns dados e começa a recitar informações. Todas elas corretas e precisas e sobre você. Seu nome, seu RG, seu CPF, o número da sua conta, o número do seu cartão. Mas não para aí. A voz também sabe o nome da sua mãe, o seu endereço, seu e-mail, sua profissão e até a marca do seu carro. Como acreditar que alguém que sabe tanto assim sobre você não é quem ela diz que é? Por isso os golpes eletrônicos são tão bem-sucedidos. Os golpistas sabem mais sobre você do que você mesmo. Duvida? Sabem todos os números de telefone velhos que você não usa há anos ou há décadas. Sabem até o endereço onde seus pais moravam antes de você nascer. Sabem o nome da vizinha que você mal cumprimenta. Como isso é possível? Graças aos chamados painéis de dados. Esses painéis são serviços online, a maior parte deles também ilegal, que armazenam e apresentam todos os dados públicos e privados sobre centenas de milhões de brasileiros a quem puder pagar. Esses painéis ajudaram a popularizar os golpes digitais porque franquearam o acesso aos dados a qualquer pessoa que pague a começar de R$30. Podemos chamar isso de democratização do crime. Quem nos conta a história dos painéis de dados, como eles funcionam, quem se utiliza deles e para quê, é o repórter do UOL, Guilherme Tagliaroli. Bem-vindo ao UOL Prime, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Guilherme, eu vou começar pelo básico. O que é um painel de dados? Bom, painel de dados, de forma básica, é uma página web acessível por uma assinatura em que você tem acesso a uma série de informações que foram vazadas. Então lá você tem CPF, você tem nome, você pode achar parentes, pode achar renda, score de crédito. Eu poderia ficar aqui um tempo explicando, mas para as pessoas terem uma ideia, é isso. E é legal? É ilegal, porque são informações vazadas. Ninguém assim, deu autorização para que esses sites comercializem essas informações. Entendi. Mas você tem uma oferta de alguns serviços desses painéis aí. Tem concorrência? É um mercado que tem concorrência? Tem. Eu achei pelo menos uns 4, assim, mais ou menos. E, enfim, você paga, você tem acesso a essas informações e, enfim, são dados vazados, então é ilegal. Entendi. Graças ao Guilherme, eu consegui experimentar durante uma semana um desses painéis e funciona mais ou menos assim. Você vai me corrigindo de todas as bobagens que eu disser, por favor, Guilherme. Você entra no endereço X de web, digita lá o seu login e sua senha e ele te mostra, literalmente, como o nome diz, um painel cheio de íconezinhos para você clicar e escolher o que você quer pesquisar. E ali você descobre muita coisa sobre muita gente, né? E dados que, como você disse, não são públicos. São dados, alguns deles, privados, como, por exemplo, o score de crédito das pessoas, né? Se elas são boas de fazer um empréstimo para elas ou não, a renda delas e por aí vai. Mas eu queria voltar um pouquinho mais no tempo. Como é que você descobriu a existência desses painéis? Tudo começa em 2021, mais ou menos em meados de agosto. Eu tive Covid grave, assim. Então... Quão grave? Grave de eu ficar um mês apagado no hospital, assim. No hospital... Inconsciente? Inconsciente, sim. Apagado. Uau. 100% apagado. Bom, fiquei apagado e basicamente, quando eu fui para UTI semi-intensiva, ainda estava internado, aí minha irmã veio me visitar e falou assim, Guilherme, tal pessoa estava perguntando de você. Aí eu parei para pensar, eu falei, ué, mas como assim, né? Porque assim, é uma pessoa que eu conhecia, que tinha meu telefone, eu conversava com essa pessoa, é um amigo, mas não conhecia ninguém da minha família. E é uma pessoa que não tem rede social. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas como é que ele chegou até minha irmã, né? Ele de alguma maneira ficou sabendo que você estava doente, internado e queria ter notícias da sua saúde, é isso? Sim, exato. Porque eu tinha comentado com ele que eu estava doente, só que assim, aí eu sumi, né? Porque não tem como responder mensagem. Aí ele ficou preocupado e resolveu investigar o seu paradeiro. Exato. Aí saí do hospital, eu fiquei uns 3 meses afastado do trabalho, tive que fazer um monte de fisioterapia, né? E aí perguntei pra essa pessoa, falei, poxa, mas como você chegou até minha irmã, né? Aí ele falou, poxa, eu tenho acesso aqui
existia um negócio chamado painel de dados. Então, como eu tinha o seu número, eu consegui ver quem são os seus parentes. Seu número de telefone. Sim, meu número de telefone. E a partir disso, ele falou, aqui tem a mãe e a irmã. Aí ele falou, bom, vou tentar com a irmã, dizendo... Como assim aqui tem a mãe e a irmã? Explica, como é que tem lá um ícone? Bom, no painel de dados você geralmente coloca uma informação e parentes é um dos itens. Então aparecia nesse painel que ele usou, parente, e logo do lado aparecia o número de telefone e já uma API do WhatsApp. Então, se a pessoa está usando uma página web, ele já abria ali uma conversa no WhatsApp com a pessoa, assim. Nisso ele chegou, se apresentou para minha irmã, disse que me conhecia. Quer dizer, ele... Desculpa, Guilherme, mas vamos fazer, que o caso é emblemático, né? Então, ele não sabia o nome da sua irmã, só sabia o seu nome e seu número de telefone. Exato. Ele digitou lá o número do seu telefone nessa ícone parentes, apareceu o nome da sua irmã. Nome e telefone. Com telefone. Sim. E daí clicou no íconezinho verde do WhatsApp e imediatamente ligou para o telefone da sua irmã. Sim, de lá começou a se... Do computador, diretamente do painel. Sim, se correspondeu com a minha irmã, se apresentou, disse que me conhecia já há um tempo. E aí, a partir disso, esse cara começou a receber notícias minhas do hospital. Então... Como? Bom, minha irmã basicamente mandava um boletim médico para pessoas próximas entendi. E conhecidos. Uma lista. Sim, sim. E aí essa pessoa começou a fazer parte dessa lista e ficou sabendo que eu fiquei mal, depois fui melhorando e, enfim, ficou sabendo de toda a evolução do meu quadro. Mas, enfim, isso eu só perguntei para ele depois de, sei lá, um mês depois que eu saí do hospital. Entendi. Aí eu chamei e falei, pô, mas como você conseguiu? E, que eu tenho acesso aqui a essa ferramenta e tal. E, basicamente... Eu fiquei sabendo disso e aí guardei essa informação. A primeira pauta pós-hospital. Não, pior que assim, eu demorei bastante assim para voltar a trabalhar, porque eu fiquei 3 meses assim para me recuperar, fiquei afastado pelo INSS. E ali segurando a sua vontade de investigar o que era um painel, o que era a tal ferramenta. Na época eu queria só me recuperar porque eu não conseguia andar, assim. Eu saí do hospital, tava em casa de andador, enfim. Mas eu vejo que não ficou nenhuma sequela, né? Olha, no cérebro eu ainda não sei, mas físico... Bom, pela matéria eu acho que não, mas enfim, nunca se sabe. Exato. Guilherme, e daí? Daí você se recuperou, voltou a trabalhar e... Me recuperei, voltei a trabalhar e, bom, nesse meio tempo eu acabei indo aqui para uma outra área do UOL chamada de apostas de alta audiência, né? Que é uma área que, digamos, escreve para todas as áreas do UOL e a gente busca fazer, digamos, o segundo momento da notícia, assim. Acontece um fato, a gente tenta ver desdobramentos, curiosidades. Além disso, também a gente procura bastante personagem, enfim. Fui para essa área e aí em algum momento a gente detectou que o assunto golpes, de modo geral, era um assunto que, enfim, atraía muito interesse das pessoas. E aí, mais ou menos no início desse ano, teve um caso emblemático, assim. Teve um cara no X, Twitter, né? Ele basicamente estava descrevendo uma tentativa de golpe contra ele. Então, o cara chegou com uma foto igual a dele, falando, oi, esse aqui é meu número novo. Aí o cara... Ué, como assim número novo? Eu falando comigo mesmo, né? O que tá acontecendo aqui, né? E aí a vítima começou a falar com esse suposto golpista e falou, pô, mas como que você sabe tanta informação de mim? Como que você chegou até mim e tal, né? E aí o golpista falou, então, eu uso um negócio chamado painel de dados, você só digita aqui as informações das pessoas e você tem aqui tudo detalhado, né? E aí essa pessoa, a vítima, descreveu lá no X exatamente e deu print de algumas telas do painel. Enfim, aí a partir disso, minha chefe, a Fabiana Chinaka, chegou pra mim e falou, cara, a gente precisa ter acesso a um negócio desse e entender como exatamente isso funciona, porque é importantíssimo, porque isso tá meio que na gênese de todos os possíveis golpes que a gente tem por aí, né? Acho que agora é aquele momento em que a gente entra com as estatísticas, né? Ou seja, os golpes online são os golpes que mais crescem no Brasil, já ultrapassaram, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os crimes cometidos, digamos, na rua, né, crescem exponencialmente. Como é que é o esquema, pelo que você conseguiu apurar, do uso dessas informações para dar esses golpes online? Geralmente, esses golpistas, eles fazem ali um filtro
de quem vão ser as vítimas, e a partir disso eles fazem, digamos, um serviço à la carte do golpe que eles vão aplicar. O golpe mais comum, pelo menos falando com alguns delegados, é o golpe da falsa central telefônica. Então, eles conseguem ali detectar clientes ali de um banco. Vamos detalhar esse golpe aqui, é um manual de como você cometer um golpe, né? Você tem um dos ícones lá que você me mostrou nesse painel de dados, é um gerador de contas bancárias. Exato. Apesar do nome, ele é basicamente um filtro. Você escolhe um banco, você escolhe uma cidade e a partir disso aparecem ali correntistas desse banco. Uhum. Aí você sabendo as pessoas são correntistas desse banco e sabendo ali o script de atendimento do banco, a pessoa liga para essa vítima e aí você tem ali variações assim do golpe da falsa central. Um comum é que geralmente eles falam assim, então, a gente viu aqui que tem um problema aqui no seu aplicativo que precisa atualizar. Aí a pessoa, mas como assim atualizar? Não, a gente vai mandar aí um SMS e tal, e a gente te ajuda a atualizar e tal. Beleza, aí manda o SMS, porque, enfim, já tá falando no telefone, manda SMS, aí a pessoa abre esse SMS e, na verdade, acaba sendo um sistema de acesso remoto. Acesso ao seu computador ao seu para computador o criminoso. E, muitas vezes, no celular mesmo. Geralmente no próprio celular. Pelo menos as empresas de segurança chamam isso do golpe da mão fantasma. Porque, basicamente, você fica assistindo alguém de longe, acessando ali seu banco logado. E aí, a partir disso, o cara, não, eu vou corrigir aqui o problema e tal. Aí, nisso de corrigir o problema, o cara faz Pix para uma série de contas, pega empréstimo e começa a mandar para várias contas até, digamos, tirar o máximo possível da vítima. Pelas informações disponíveis nesse painel de dados, dá para fazer coisas mais sofisticadas, não? Por exemplo, se você sabe o nome, o CPF, que é uma informação que está lá, quase todos os lugares onde você clica aparece o CPF da pessoa. E você, portanto, não precisa nem saber o CPF, você pode informar o nome que ele te devolve o CPF, né? E sabe o nome da mãe, que também é uma informação que me surpreendeu, porque o nome da mãe é usado por várias instituições para checar se você é você mesmo quando você liga para o banco, por exemplo, não é? A grande questão é que você tendo um painel aberto ali com as informações das pessoas, você torna o golpe muito mais convincente, porque o golpista do outro lado ele consegue facilmente se passar por um banco. O pulo do gato disso tudo é que você faz uma engenharia social quase perfeita, né? Que é o termo técnico de você enganar as pessoas. Porque você fala, você é o fulano, sua mãe é fulana, você mora em tal lugar. Seu telefone é esse. Seu telefone é esse, você já trabalhou em tal lugar. E isso acaba convencendo a pessoa de falar, poxa, isso é o banco mesmo. Então, se tá pedindo... O número da sua conta é esse. Então, assim, se por telefone estão pedindo a minha senha ou pedindo para fazer esse acesso remoto, então eu vou acreditar. É um pouco o pulo do gato do golpe, assim. O golpista tem muita informação ali disponível para ele e as pessoas ficam convencidas. Tem vários ícones para clicar e eu me deparei com um deles. Me deparei não, né? Eu fui testando um por um e teve um que me chamou especialmente a atenção, que eles chamam inclusive de completo. Tem 9 páginas sobre mim. E lá tem coisas como não só apenas o carro que eu tenho hoje, como o carro que eu tive quando eu aprendi a dirigir, ou seja, muitos, muitos anos atrás. Tem um endereço onde os meus pais moravam antes de eu nascer. Nossa. Como é que eles conseguem esses dados? Porque não parece ser uma base de dados apenas, parecem ser várias bases de dados furtadas de vários lugares diferentes, que eles colocam tudo e juntam num banco de dados único. É uma democratização do crime, né? Porque daí, com acesso a isso, qualquer um pode fazer um golpe. Foi difícil para mim detectar assim, a fonte de todos os dados vazados, assim. Mas, de modo geral, assim, o que eu consegui ver é que tem muita informação de órgãos públicos, então tem muita informação de Receita Federal, INSS. Vamos lá, vamos por partes. Receita Federal, pelo que eu vi aqui, tem pelo menos todas as declarações de imposto de renda até 2018. Sim, do meu a mesma coisa. Eu achei várias declarações de renda antigas, mas enfim, tem Receita, INSS. INSS é para saber se você é um aposentado ou não. Exato. Você já fica imaginando como é que vai ser o golpe, né? Exato. Ainda mais isso de INSS. Muitos golpistas pegam essas informações para dar o golpe do consignado, de fazer com que a pessoa ali faça um empréstimo consignado, que na verdade acaba indo para um terceiro. Assim. E sabe que é um aposentado, sabe exatamente a idade, dá até para mandar parabéns no dia do aniversário. Dá para fazer um golpe
só focando, por exemplo, em pessoas com mais de 70 anos ou mais de 80 anos, que são aposentadas, que têm um score de crédito, que tem isso também, né? Tem o score de crédito. Então dá para saber se a pessoa é boa pagadora, dá para saber a renda dela, ou seja, você direciona o golpe para aquela pessoa mais vulnerável. Sim, total. E também tem informações que deu para perceber do Ministério da Saúde. No meu, por exemplo, tinha lá todas as vacinas que eu tomei. Não sei se chegou a ver das suas. É muito útil, né? Porque eu já tinha esquecido qual era a vacina que eu já tinha tomado. Tem inclusive a marca do fabricante da vacina, o lote, detalhes que eu jamais soube. Exato. E, enfim, informações do CAGED e também... CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o que me leva a crer que também eles devem ter tido acesso, não sei quando, a dados de todos os empregados de empresas que têm carteira assinada com empresas privadas, né? Sim, não, exato. Bom, então órgãos públicos, empresas, eu, por exemplo, quando eu digitava meu telefone, aparecia que o nome de uma tia minha. Eu fiquei pensando, poxa, mas por que apareceu, né? Aí eu lembrei que uma vez eu fui na casa da minha tia, ela estava com um problema de internet e pediu para eu ligar para falar com a atendente e tal. E em algum momento a atendente falou, me passa seu telefone, porque caso caia a chamada, eu ligo para você, né? Então você sabe exatamente qual a empresa de telefonia que teve os dados furtados. Sei. Empresas de telefonia e os birôs de crédito, que são essas empresas aí que são legalizadas, né? Elas trabalham geralmente junto com bancos, né? E eles têm ali todo o seu histórico de crédito, tem informações suas. Então, pelo que eu pude perceber, você tem, assim, digamos, essas três fontes. Órgãos públicos, empresas de modo geral e birôs de crédito, que é específico, que tem esse monte de informações, assim, nossas. Tem algumas curiosidades aqui que acho que vale a pena as pessoas saberem, porque, por exemplo, no caso da minha ficha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uns 15 números de telefone. A maioria deles eu não sei nem de onde vieram esses números de telefone. Pode ser o caso lá que você acabou de relatar, liguei da casa da minha tia, não sei. Mas tem telefones aqui muito antigos. E se alguém que está nos ouvindo usa o número de um telefone antigo como senha, eu recomendo a trocar a sua senha, porque aqui vão aparecer todos os números de telefone que você já teve na sua vida. E teve um caso curioso, eu estava comentando com uma conhecida, estava fazendo matéria sobre o assunto, né? E ela tinha comentado o pai biológico dela, que por questões da vida estava separado da mãe, e aí eu falei, putz, eu não sei onde ele foi parar, não tenho informações dele, né? Aí nisso, foi lá, pesquisou o nome dele, a gente achou o CPF dele, e aí, em algum momento ela foi fazer uma busca completa e ela descobriu que o pai biológico dela tinha falecido, assim. Porque você tem um dos itens aí, está vivo ou não. Está vivo ou não. Foi um negócio, assim, que eu fiquei impressionado porque você não tem nenhuma base pública para saber se alguém está vivo ou morto. Não é nada, assim, que você consiga fazer pesquisando fácil, assim, né? Na verdade, é um dado difícil de obter e, inclusive, quando você está fazendo uma investigação jornalística legítima, tentando usar dados públicos, né, que nem sempre você consegue acesso, porque para isso a Lei Geral de Proteção de Dados funciona, né, para impedir que a gente tenha acesso a dados públicos às vezes. Me chamou a atenção aqui, Guilherme, não sei se você já, nas suas investigações, se deparou com esse caso, tem um item aqui chamado empresas relacionadas. E eu fiquei curioso porque começou a aparecer um monte de nome de pessoas que eu conheço, mas que eu nunca fui sócio delas, nada disso, para aparecerem na minha ficha. E daí tá com ciúme da sua ficha, é isso? Exato. Eu fiquei, não, a minha ficha sabe muito mais de mim do que eu mesmo, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas aí eu entendi o que eles tinham feito. Eu fui diretor de uma associação de jornalismo anos atrás, e aí eles pegaram os nomes de todos os diretores dessa associação, puxaram todas as empresas desses diretores e colocaram aqui como pessoas, de alguma maneira, com quem eu me relacionei. E é óbvio que tá certo, né? Porque éramos diretores da mesma associação e agora aparece aqui o nome das empresas de todos eles. Ou seja, é um jeito não só de você levantar informações sobre uma pessoa, mas de todas as conexões sociais dela. Não, total. É isso. É impressionante o quanto que é completo, assim, e basicamente você tem uma série de serviços. Eu, pelo menos, me deparei com uns 3 ou 4 serviços desses e estão aí funcionando sem nenhum problema, né? Você conversou com a polícia. O que eles dizem
dizem sobre como eles investigam isso? O que é possível fazer se você for vítima? A quem você deve recorrer? Como a polícia orienta? Acho importante só comentar um pouco antes como que foi que um delegado conseguiu chegar até a fonte de um desses painéis, assim. Um caso do Distrito Federal, o delegado Eric Salum, a região dele é a Asa Norte, então uma região ali onde tem, segundo ele mesmo me relatou, você tem muitos idosos, tem um pessoal com grana por ali, e aí em algum momento ele notou que muitas pessoas iam fazer boletim de ocorrência falando que estava tendo muito golpe do WhatsApp. Então alguém chegava para essas pessoas, geralmente idosos, geralmente esse é o público mais comum, né, nesses golpes, falando, então, eu sou aqui seu... Enfim, se passando como neto da pessoa e falando, então, preciso de dinheiro, esse aqui é meu WhatsApp novo, será que você pode mandar um Pix para mim, né? E teve vários casos desses, vários. Quer dizer, o cara sabia o telefone, o nome da avó, o endereço, dados, sei lá, aposentada, não era, quer dizer, informações que supostamente só o neto poderia ter, ou ela imagina que se ele tem essas informações é porque é ele mesmo. Sim. Não, e você tem essa questão dos parentes. Então você sabe, enquanto golpista, né? Você sabe o nome do neto. Da mãe. Da mãe. Então você pode caçar ali uma foto do neto nas redes sociais. Falar, então, eu sou aqui o seu neto, tô precisando de dinheiro. Então ele teve ali um registro de vários boletins de ocorrência sobre isso e de algumas variações, que é também o golpe do motoboy. Então alguém liga para essa pessoa, se passando pelo banco, falando, então, a gente achou um problema aí na sua conta, a gente vai mandar um motoboy para ir até aí sua casa e entregar o cartão, você vai cortar o cartão no meio, aí você vai entregar o cartão pro motoboy, antes por telefone eles pedem a senha, e aí o motoboy ia lá, pegava o cartão, não cortou o chip, porque só cortou no meio, geralmente o chip fica, digamos, um pouco mais no canto, e esses caras faziam a festa. Aí esse delegado viu que tinha várias ocorrências ali na área dele sobre esse assunto e conseguiu prender pessoas que aplicavam os golpes. Aí ele literalmente chegou para uma das pessoas detidas e falou, poxa, mas como é que você sabe tanta informação dessas pessoas, né? Enfim, o cara foi lá, sentou no computador do delegado, acessou lá um painel e falou, então, é aqui, é assim que eu sei todas as informações, né? Aí o delegado ficou assim impressionado, porque tinha informação ali que para ele conseguir oficialmente ele precisaria entrar com ofício, era toda uma burocracia, né? Ele falou, não desloga não. Não, exato, não, deixa aí pra gente ir usando, né? Enfim, aí a pessoa detida ali disse como que consegue acesso ao painel, aí o delegado entrou ali num grupo de Telegram para tentar obter acesso ao painel e aí os caras descobriram que ele era delegado. Claro, né? Pesquisaram o telefone dele e imediatamente aparece. Porque a profissão também aparece, né? Exato. Aí descobriram que ele era delegado e os caras começaram a ameaçar o delegado. Falaram, a gente vai te pegar e tal. E o delegado, enfim, ficou bravo porque eles sabiam muitas informações do delegado. Então sabiam o carro, sabiam o caminho que ele fazia, sabiam muitas coisas. Aí eu tenho que dizer que o delegado não me deu muitos detalhes de como foi a investigação, mas a conclusão é que ele achou os donos do painel, que eram os caras da Ceilândia, foi lá, apreendeu o servidor deles. E aí uma descoberta que o delegado fez nesse processo é que esses caras sabiam tanta informação porque eles tinham acesso ao Cortex, que é um sistema do Ministério da Justiça. E no Cortex você tem muitas informações. Então você tem cadastro do Sinarme, então você sabe as armas, quem tem porte de arma. Ou seja, você sabe quem você vai roubar, que arma você vai roubar, qual munição. Sim, e tinha informação de radares, então isso de saber o trajeto do... pelos radares. Pelos radares, sabendo o modelo do carro e a placa, eles conseguiam digitar lá no sistema para saber os lugares por onde esse carro passou. Aí, basicamente, uma investigação que era da Polícia Civil subiu para a Polícia Federal. Porque, obviamente, é um crime federal se você ter acesso ilegal a um sistema federal de dados como é o Sinarme, por exemplo. Exato. E você sabe o que deu no final? Conseguiu condenar os caras ou ainda está em investigação? Se eu não me engano, eles conseguiram imputar acho que quase 20 anos, mas as duas pessoas estão respondendo em liberdade. Aliás, uma peculiaridade de golpe digital é que é um crime que não é
perigoso. Você não usa arma, não existe uma ameaça, digamos assim, à vida diretamente da pessoa. Então as penas são baixas. As penas são baixas e geralmente algumas pessoas conseguem contratar bons advogados e aí responde em liberdade. E quantos esses caras faturam? Dá para ter uma ideia? Pelo menos desse caso do Distrito Federal, o delegado disse assim que os caras tinham levantado coisa de 1 milhão, assim. Então, para eles, pagar um bom advogado não era um problema. E para as vítimas, eles conseguem tirar mais do que o limite do Pix? Qual que é o tamanho do prejuízo? Dá para saber? Olha, o tamanho do prejuízo das vítimas varia muito, assim. Eu, pelo menos, fiz umas 3 matérias, assim, em que, em comum, as vítimas eram todas idosas. Então, de um caso foi R$80 mil, de outro foi cerca de 120 mil. 120 mil reais? E como? O empréstimo? Eles acessam a conta da pessoa, geralmente limpam tudo que tá ali e começam a fazer empréstimo. E aí, se a pessoa tem score alto, e aí a tendência é você conseguir um empréstimo maior, né? Agora você me deu uma ideia aqui, porque a gente sabe que, por exemplo, o número de pessoas com benefício BPC, né, benefício de prestação continuada, cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos anos, né? E, em geral, são pessoas que poderiam estar na Previdência ou poderiam pleitear uma aposentadoria pelo INSS, mas optam pelo BPC porque é mais rápido. Será que tem gente usando os dados dessas pessoas para ter acesso ao BPC fraudulentamente? Olha, boa pergunta, mas eu acho possível, sim, porque basicamente no golpe digital os caras veem uma oportunidade, focam e vão, assim. Então é possível que tenha, assim. Sem contar o seguro-desemprego, que também está crescendo, apesar da taxa de desemprego estar caindo, né? Pode ser também, já que eles têm acesso aos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, eles sabem quem perdeu o emprego, né? Enfim, temos grandes oportunidades de negócio aí. Guilherme, existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que ela faz ou deixa de fazer? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi a entidade constituída para fazer funcionar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é basicamente uma legislação que a gente tem aqui no Brasil, que foi inspirada na legislação europeia, que diz basicamente que você, cidadão, tem direito de saber o que acontece com as suas informações e você tem direito à privacidade, né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi constituída, acho que em fim de 2020, e ela basicamente só pôde começar a aplicar multa no segundo semestre do ano passado. E falando assim com especialistas, o que eles falam é que a ANPD é um órgão muito importante, mas ao mesmo tempo é um órgão esvaziado, no sentido de que precisa de mais servidores, porque basicamente a ANPD começou com funcionários vindos de outros ministérios, assim, foi uma coisa, juntou ali pessoas de outros lugares, e aí começaram num ramo que é importantíssimo e que ainda falta gente. Então, assim, o que a ANPD tem de concreto? O que eu sei, eles aplicaram uma multa no ano passado para uma empresa do litoral que vendia informações para disparo de mensagens por WhatsApp, acho que foi uma multa de R$15 mil, mais ou menos. E na página da ANPD você tem ali processos que a ANPD tem contra empresas e órgãos de governo em que supostamente houve vazamento de dados. Então você tem ali bancos sendo investigados, você tem órgãos do governo mesmo, como o Ministério da Saúde ou mesmo o INSS. Então você tem assim um órgão que cuida de algo muito importante, mas que precisa ser fortalecido, né? Até porque, se a gente for pensar, a questão de privacidade ou cuidado com os dados é algo que não dá voto. Acho que quase ninguém fala sobre isso, né? É que nem investir em saneamento básico, né? Esgoto. Exato. E o fato é que, assim, você acessando um painel desses, você vê o tanto de informações que tem, porque não é informação que você cede para uma loja A, B ou C. São informações de governo, de empresas, que é o básico. Sei lá, pensa num banco. Você precisa ceder suas informações para o banco para você ter uma conta, receber o seu salário. Então, é algo, assim, que me preocupou muito, porque não é necessariamente você cedendo seus dados à torta e direito, né? Não, são dados, como eu disse, no meu caso, dados que nem eu sabia que existiam sobre mim, né? E conta um pouquinho sobre a evolução, porque algumas décadas atrás, a gente podia aqui do lado, na Santa Efigênia, buscar CD-ROMs, na época que existia
tocador de CD-ROM ainda, né? Nos computadores, com dados que eram vendidos ilegalmente, né? E a gente fez várias reportagens sobre isso. Mas de lá, do CD-ROM para a página na internet, como é que foi esse salto, essa evolução? Qual foi o papel da pandemia nesse processo? Bom, ali em meados de 2010, mais ou menos, era muito comum você... Bom, a gente está aqui em São Paulo, tem o centro aqui na Santa Ifigênia, você passava por lá, a gente vendendo CD, DVD, pendrive, com informação, enfim, de todo mundo ali, né? Era uma farra. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que as coisas começaram a ir para a nuvem, né? De alguma forma, né? E o curioso, assim, que falando com especialistas na área de segurança sobre vazamento de dados, no primeiro momento todos falavam que, assim, foram vazados dados e eles estão na Deep Web, que é basicamente a internet em que você não acha pesquisando no Google, de forma bem básica. Então, geralmente, o acesso às informações era algo assim que era para o hacker mega sofisticado, que acessa o Tor, que é um navegador diferente e tudo mais. E aí, mais ou menos, em meados de 2015, apareceu, digamos, o primeiro, assim, painel de dados, entre aspas, que era um site chamado Tudo Sobre Todos. O máximo da democracia. O máximo da democratização da informação, né? Uhum. E esse site Tudo Sobre Todos prometia ali informações de todo mundo e tudo mais. Só que é um site que não está hospedado no Brasil, então é difícil de tirar ele do ar. E ele... Os caras são mais espertos que o pessoal de Ceilândia, né? Que deu todas as pistas para o delegado encontrá-los. Né, exato. E, enfim, o Tudo Sobre Todos foi, digamos, um marco. E aí, mais ou menos, em meados da pandemia, voltou a discussão sobre o site. Tanto é que a NPD tem um processo contra o Tudo Sobre Todos, mas a questão é que você não tem um CNPJ, você não tem um responsável. Então você tem ali um número de processo, tem o nome do site, mas você não tem ali uma... É que nem a empresa de bet sediada no exterior, né? Você não vai achar o responsável por ela nunca, né? Exato. Mas enfim, durante a pandemia também o que aconteceu foi que em 2021, início de 2021, teve, digamos, um vazamento gigante, assim, de 220 milhões de dados de brasileiros vivos e mortos. Então você tinha ali nome, CPF, você tinha endereço, informações de Detran, você tinha ali um monte de informações. Isso casou porque, assim, mais ou menos a pandemia começou em 2020, ali em 2021 já tinha bastante gente em casa e calhou de que com a pandemia houve também um processo de digitalização muito alto, assim, né? As pessoas, para receberem benefícios do governo, tinha que ter uma conta. Você teve ali o Pix, que começou a ser popularizado entre as pessoas, que é uma forma rápida de transferir dinheiro. Então você juntou, assim, um cenário em que em 2021 teve esse vazamento e outros, assim, todos geralmente noticiados por sites especializados. Nunca o governo ou as empresas, assim, falando abertamente, vazaram dados. Por isso, não acontece. Você teve, então, essa junção de muitos dados vazados, muita gente entrando no sistema financeiro. E um mecanismo facílimo para transferir dinheiro entre duas pessoas. Exato. Você junta isso, você junta o fato de as pessoas estarem circulando menos, o golpista digital vai lá, se aproveita disso e começa usar das mais diversas formas, assim. Então eu diria que o golpe ali mais comum no início era isso do WhatsApp, né? Alguém tentando se passar por você. Uhum. E com o tempo foi evoluindo com esse golpe que eu falei da falsa central telefônica, isso da questão do motoboy que vai até a casa da pessoa recolher o cartão depois de saber a senha. Em alguns casos, os caras eram ousados a ponto de pedir para a pessoa ceder o computador ou o celular para eles averiguarem o problema, sabe? Você falou o celular agora, quer dizer, por isso que quando há o furto do celular, às vezes o maior prejuízo não está no aparelho, mas nas informações que estão dentro dele, porque ele passa a ser uma porta de entrada para os criminosos acessarem a vida da pessoa. Total. As pessoas acham que pensam no roubo do celular só pelo valor do aparelho, mas o mais valioso, assim, sobretudo se o ladrão consegue sua senha, consegue acessar banco, consegue pedir empréstimo, enfim, é uma farsa. Pode fazer de tudo um pouco ali, tendo as informações da pessoa. Esse é um assunto que não tem fim, né? Mas espero que você volte aqui para contar os desdobramentos disso. Mas o que dá para você adiantar sobre qual vai ser a evolução, de um lado, desse tipo de crime, do outro, da
coibição desse tipo de crime, ou seja, a polícia e as autoridades estão, de alguma maneira, equipadas e preocupadas em tirar do ar esses painéis de dados, em ir atrás dos responsáveis? Ou você acha que é um negócio que só tende a crescer? É uma pergunta complexa, mas a resposta curta seria que eu acho que esse é um crime que ainda vai crescer bastante, porque você tem essas informações aí disponíveis e você tem pouco combate a isso, né? Essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem, ouvindo da Polícia Federal, ouvindo das autoridades, existe aí uma conversa forte entre bancos, Polícia Federal, Polícia Civil, para tentar coibir o máximo possível desse tipo de crime e também de achar formas que dificultem os golpes. Eu lembro numa palestra que eu fui de uma associação de bancos que eles falavam, a Anatel, por exemplo, está vendo formas de evitar o spoofing. Spoofing é quando o golpista liga para você, em vez de aparecer um número qualquer, ele consegue mostrar lá, eu sou do banco X. Então a Anatel está fazendo mecanismos para evitar que se consiga fazer esse tipo de coisa. Por parte de bancos, existe ali toda uma questão de como evitar contas laranja. Porque todo esse, digamos, o acesso a esses painéis, ou mesmo o escoamento do dinheiro de golpes, de modo geral, são feitos via contas laranja e, em algum momento... O que são contas laranja? Contas laranjas são contas em que a pessoa sabe que está sendo usada por um criminoso, ou às vezes não sabe, e essas contas são basicamente contas de transição. Então alguém faz uma transferência para essa conta, aí rapidamente esse dinheiro passa por uma série de outras contas, até que em algum momento toda essa quantia que foi, digamos, roubada em golpe, às vezes vira criptomoeda, ou alguém tenta sacar em algum momento para que esse dinheiro chegue de fato na mão ali dos golpistas. Quer dizer, você tem o seu celular furtado, a pessoa consegue de alguma maneira entrar na sua conta, você é vítima de um golpe como esse do motoboy que você citou, ela transfere dinheiro para a conta de uma outra pessoa que está sendo usada pelo criminoso, que não é o criminoso em si, consciente ou inconscientemente. Dessa conta vai para outra, e para outra, e para outra, e para outra, até que vai virar uma moeda digital ou vai ser sacada na boca do caixa ou num caixa eletrônico. É isso? Exato. Uma das preocupações das autoridades é conseguir fazer esse fluxo do dinheiro, porque você começa a passar por várias contas, às vezes de vários bancos. Para você rastrear isso, hoje é um problema, não é algo tão fácil assim. Então você tem ali uma conversa ali de bancos e polícia para saber para onde que vai esse dinheiro, sabe? E a velocidade é vital nesse caso, né? Porque se a polícia demorar um pouquinho, o cara saca. Exato, exato. Quer dizer, você consegue reconstituir os passos para trás, mas aí você só vai pegar a laranja, você não vai pegar o criminoso em si. Exato. Tá certo. Então, Guilherme, já que as autoridades ainda estão estudando um jeito de prevenir ou minorar o problema, e pelo visto não encontraram, como é que você, pessoa física que está nos ouvindo, pode se precaver? O que as pessoas têm que ter em mente, assim, é que o golpe é sempre uma tentativa ali de se passar, geralmente por um banco, ou te pegar ali no contrapé, né? Um outro golpe que eu também não comentei é o do aniversário, né? Então, basicamente, chega lá alguém com um presente pra você falando, alguém aqui te mandou flores e tal. Só que, assim, pra você receber, você precisa fazer um pagamento aqui porque faltou frete. Aí, geralmente, chega um motoboy com uma maquininha com um visor quebrado e fala, então, a gente só aceita cartão e você tem que pagar agora. A pessoa fala, ok, aí, R$10. Aí, depois, quando a pessoa vai ver na conta, porque encaixou o cartão e digitou a senha, é um valor gigantesco. Então, uma coisa básica é que, assim, quando a esmola é demais, assim, desconfie, e no caso de maquininhas de visor quebrado, nunca coloque seu cartão. E sempre peça para imprimir o recibo, né? Exato, exato. Eu conheço uma pessoa que foi a Lapa, no Rio de Janeiro, 2 vezes, pegou o táxi para voltar para casa, porque não queria voltar dirigindo por razões óbvias, e nas 2 vezes caiu no mesmo golpe com o motorista de táxi pagando a corrida, que o que era 100, o cara cobrou 1.000, né? Sem o recibo, não dava, só foi descobrir a hora que caiu a fatura. Mas, enfim, então, não aceitar esmola demais.
sempre verificar com a pessoa, ligando diretamente se a pessoa está se passando por algum conhecido, né? Ter a prova de que você está falando com a pessoa que diz que está falando mesmo. Dá para fazer alguma outra coisa para se precaver? Muitas, né? Acho que a principal é que assim, o banco nunca liga para pedir senha ou pedir cartão, ou pedir para, sei lá, retirar seu cartão, mandar um motoboy. Isso os bancos não fazem de jeito nenhum, assim. Também, de modo geral, evitar clicar em links suspeitos, né? Então, às vezes, por SMS, você recebe aí, você tem pontos aqui desse programa aqui para expirar, tente aqui resgatá-los antes que vençam, assim. Isso daí é o que vai deixar o cara entrar dentro do seu celular à distância? Não necessariamente. Nesse caso, geralmente, o que acontece é que a pessoa vai lá, acessa, aí vai pedir para a pessoa colocar os dados dela e em algum momento ela vai colocar esses dados e esses dados podem ser usados contra um golpe. Aqueles telefonemas que a gente recebe dezenas por dia de números que não se confirmam, é para checar se aquele telefone está funcionando, é isso? Olha, é uma boa pergunta. Alguns casos eu suspeito que sim. Alguns casos eu suspeito que sim. Mas continuando, assim, acho que a questão de evitar ceder dados pessoais para cadastros de internet que você não conhece, essa é uma forma comum de que os golpistas conseguem obter dados das pessoas. E algo que é bastante importante é você checar o registrato do Banco Central. Então, o registrato é uma página do Banco Central que você entra com a sua senha GovBR e você vê as contas e dívidas ativas assim no seu nome. Então, se você acessa esse site, você consegue saber se alguém abriu uma conta no seu nome sem você nem ter noção. Porque com esses dados todos aqui que eu descrevi, que qualquer um pode ter acesso a meu respeito, pagando... É módico, né, o valor, né? Sim, é barato, não é caríssimo, não. Mais ou menos estamos falando de quanto para ter acesso ao básico do painel? Olha, varia de R$30 a R$350. Por mês? Não, 30, digamos, é o valor mais baixo que você consegue por 1 ou 2 dias. R$350 é, digamos, o mais completo por um mês. Assim. Entendi. Quer dizer, é um investimento que se paga, né? Se você estiver mal intencionado. As autoridades estão trabalhando para tirar esses painéis do ar? Tem como enxugar gelo? Tem como, mas é um problema parecido com de uma outra apuração que eu fiz sobre TV Box, acesso GatoNet, exato. Porque vira uma briga de gato e rato, assim, né? Você pode derrubar um site hoje, daqui um dia ele aparece ali num servidor de outro lugar. Mas pessoalmente, assim, pelo menos com quem eu falei, assim, existe pouca iniciativa de direto na tentativa de derrubar esses sites. Porque acho que uma grande questão é que uma vez que dados são vazados, é igual a lâmpada do gênio. Depois que você solta o gênio, para trazer ele de volta é difícil. Eu prefiro uma outra metáfora, que acho que as pessoas, qualquer uma vai entender, né? Depois que a pasta sai do tubo, é impossível colocar ela de volta, né? Exato. Guilherme, muito obrigado aqui pelas suas informações. Algo me diz que você vai ter que voltar em breve para contar mais dessas histórias aqui, porque esses crimes só aumentam, né? Onde é que as pessoas podem ler as suas reportagens? Bom, a matéria está lá no índice do UOL Prime, no uol.com.br/prime. O nome da matéria é Como os Golpistas Sabem Tanto Sobre Você. E também tem o vídeo no YouTube de UOL Prime. Muito bem, não deixem de ler e de assistir, porque vocês vão cair da cadeira. Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Valeu, Toledo. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Não sabia nem se eu deveria dar meu nome completo aqui, né? Porque agora ficou mais fácil de fazer buscas. Mas enfim, vamos dar o nome de todo mundo. Conversei hoje com o repórter do UOL, Guilherme Tagiaroli. O roteiro é da Helena Dias, a captação é do Jefferson Barbosa, a montagem e o desenho de som são do Lucas Zacarias, a trilha sonora original é do João Pedro Pinheiro, a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound, a coordenação é da Lígia Carriel e da Bárbara Falcão. O podcast é um produto de UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.